Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas cocotas. Pense numa palavra cringe, somos cringe um pouquinho também. A Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn! E aí, Cocotinha, Cunhã, meu povo, queria começar dizendo o seguinte, vão para o YouTube, viu? Ouçam, escutem, assistam esse episódio no YouTube, porque nossa tela está belíssima hoje, qualificada, certo? Então, vamos lá. E eu queria ser bem breve aqui, vou mandar só um alô, um beijão bem especial para o Jameson Maia, que está de volta para o Ceará, estava em Minas, né? E me disse esses dias que está acompanhando as Cunhãs, que gosta, que não está perdendo mais nenhum episódio. Então, Jameson, bem-vindo. Muito feliz de você estar de volta e um beijão. E lógico que a gente está também com a maravilhosa, queridíssima, assim, fantástica, né? A nossa musa Inês Aparecida, cocotíssima. Oi, Inês. Eu acho que eu sou sucota, mistura de sucata com cocota, não é? Menina, tá lindo demais hoje. 5 mulheres, tá ótimo. Ave Maria. Tem que organizar, porque o bicho para falar é mulher, né? Mas eu tenho também alô, cheiros e beijos para Marcelo Rocha, para Priscila Ramírez, para João Batista e para @Linda e Nervosa. Ela nos ouve lá do Rio de Janeiro e fica procurando no Google Maps os bairros que a gente cita, porque essa Linda e Nervosa só esteve aqui em Fortaleza uma vez e já faz um tempo. Aí ela, quando a gente cita uma coisa, ela vai no Google Maps. Pois beijo, cheiro, e como eu sempre mando, uma cerveja bem gelada, porque virtualmente eu posso mandar tudo, até o uísque 15 anos. Né, na imaginação vale tudo. Vale tudo. E a pessoa sai barato, sai bem baratinho. Gente, o episódio de hoje vai discutir um assunto grave e urgente, tá? A violência contra a mulher. Infelizmente, esse tema voltou à tona com o crime absurdo do DJ Ives contra a ex-esposa, Pamela Holanda, e ainda mais recentemente com as ameaças de morte sofridas pela vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar, do PT, nas redes sociais. E teve ainda um misteriosíssimo caso de agressão contra a deputada federal Joyce Hasselmann, que está sob investigação. Para discutir esse tema, que tem tudo a ver com política, teremos um bate-papo com duas convidadas muito especiais. A primeira é a própria vereadora Larissa Gaspar, advogada, feminista e defensora dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Larissa, muito bom tê-la com a gente. Muito obrigada, viu, Camila, Evelyn, Inês, a gratidão enorme estar aqui ao lado de mulheres tão especiais, viu? A gente se fortalece. Ai, coisa linda. Não, é espetacular ter, assim, esse tipo de representação também numa casa tão importante como a Câmara Municipal, e que discute, que coloca em discussão esse tipo de assunto. E é por isso que a gente fica muito feliz com a sua presença com a gente hoje. E para deixar esse papo ainda mais rico, também contamos com a participação da advogada, mestre em Direito Constitucional e especialista em Direitos das Mulheres, Catarina Brasil. Seja também muito bem-vinda, Catarina. Boa noite, Camila, Larissa, a Inês, Evelyn. Queria muito, e a nossa queridíssima Larissa, eu queria aproveitar para me solidarizar com os últimos eventos, os últimos acontecimentos, que deixou a todas nós, já não basta o calvário, né, que a gente tem enfrentado ao longo dessa pandemia, e depois uma pandemia dentro da pandemia, que é a do crescimento aí, dos casos de violência contra a mulher. A gente ainda tem que ver essa tremenda crise aí nos direitos humanos e essa onda de ameaças, de horror, de torturas, com vereadoras femininas, né, com lideranças femininas literalmente sendo ameaçadas, e eu diria que não é só aqui no Ceará, né, é Brasil afora. Então, eu queria mesmo me solidarizar mais uma vez com a Larissa e agradecer muito esse convite. As Cunhãs fazem um jornalismo sério, um jornalismo investigativo que muito tem me comovido, assim, porque é muito bem feito e também com um bom humor que só mulheres inteligentes, mulherões da porra como vocês para fazer, tá? Aí, cocotas, mulherão da porra, aí, ó, hoje tá bom o negócio, vocês estão vendo, né? Hoje o negócio vai ser bom. Não, a conversa vai ser maravilhosa, gente. Agora, antes de começar, para não esquecer,
A gente segue com a nossa campanha de assinaturas do podcast. Você pode nos apoiar pelo Pix com a chave ascunhaspodcast@gmail.com, né, lá no aplicativo do seu banco, ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A contribuição pode ser de qualquer valor, pode ser R$1, R$2, R$3, mas a partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio exclusivo das Cunhãs, sempre com assuntos quentíssimos, e ainda assiste a gravação ao vivo com a gente. Então, é muito bacana, tá? É um momento de estar junto aí com os assinantes, com as Cunhazetes e curumins. Então, bora apoiar as Cunhãs, tá certo? Não bora esquecer disso. Então, agora sim, vamos começar. Vamos só fazer uma apresentação mais detalhada das nossas convidadas maravilhosas. Larissa Gaspar é advogada, servidora pública vinculada à Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, e vereadora em seu segundo mandato eletivo na Câmara Municipal de Fortaleza. Foi coordenadora da Casa Abrigo Margarida Alves, que acolhe vítimas de violência, e de políticas para as mulheres de Fortaleza. Também atuou como assessora da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura e fundou a ONG Coletivo Bem Viver e da Raiz Movimento Cidadanista. Fora tudo isso, integra o Conselho da Mulher de Fortaleza e o Conselho do Instituto Maria da Penha. Na Câmara de Fortaleza, Larissa preside a Comissão de Direitos Humanos. E a segunda convidada é a Catarina Brasil, que também é advogada, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direitos das Mulheres, autora do livro Mulheres na Política Brasileira, Gênero e Democracia Intrapartidária, embaixadora da ONG Eu Sou a Glória, no Ceará. E em Fortaleza, a Catarina também tem um escritório de advocacia que propõe uma visão feminista e humanista do direito, né? Então, um espetáculo, as duas convidadas mais do que gabaritadas para discutir o assunto que a gente está propondo hoje. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas. E agora eu vou passar a bola para a Evelyn começar aí as questões que a gente preparou, que eu acho que o assunto vai ser, assim, muito enriquecedor para todas nós, certamente. Bom, gente, deixa eu começar. O tema de hoje é pesado, né? Mas realmente absolutamente necessário, porque no fim das contas, todas nós, né, mulheres, nos sentimos alvo de violência em algum momento e de alguma forma, né? Quem não tem uma história de violência por conta do gênero, né? Violência contra a mulher. Então, são diferentes formas de violência que nos afetam cotidianamente, mas a violência física machuca, né, muito e mata, né? E tem uma estatística que é terrível para o Brasil. A cada minuto, 8 mulheres são agredidas no país, segundo um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E veja só, o Ceará é o estado que lidera essa estatística horrível, né? Eu vou começar perguntando para a Catarina, mas como a gente falou, a gente pode se complementar, a ideia é que seja um bate-papo. Catarina, o que é que explica essas estatísticas, sobretudo em relação ao Ceará, né? Quais são os fatores que explicam essa coisa tão absurda da violência contra a mulher? Olha, Evelyn, primeira coisa que a gente tem que pensar é o quanto a nossa sociedade é autoritária, né? Se a gente puxar aqui para trás os podcasts mesmo aqui de vocês, né? Tem muita informação que demonstra o quanto a nossa sociedade brasileira e a sociedade cearense, ela foi formada cheia de estruturas, né, machistas. Então, há um mito, né, de que nós somos um povo bom, um povo cordial, mas não, acho que a gente foi socializado de forma muito autoritária. E nós, mulheres, fomos socializadas desde muito novas para silenciar todo tipo de abuso, né? Tem aquele abuso familiar, e a gente vai calando ali, vai às vezes sorrindo, né, para os abusos, né, muitas mulheres acabam sorrindo, e é uma forma de lidar com isso, de forma que a gente vai crescendo, e quando aquele chefe começa a assediar, quando a gente vai para a vida pública, para os espaços, para o colégio, para a faculdade, a gente também vivencia esse autoritarismo todo. Isso tudo é violência, né? Você falou da violência física, mas não é só a violência física, ela termina na física, né? Nas vias de fato mesmo, em mortes, em assassinatos, mas ela começa antes. Eu acho importante a gente chamar a atenção para essa que começa antes, para esses abusos, para essas questões que viram dores psíquicas. E essa semana a gente teve aí a violência psicológica contra a mulher se transformando agora num tipo penal, que era já previsto na Lei Maria da Penha. Então, veja, a gente foi socializado nesse tipo de sociedade.
de forma que o machismo ele é uma cultura, é uma ideologia também, assim como o patriarcado é uma ideologia poderosíssima, né? A gente tem uma casa e a gente não vê muito o que está debaixo dessa casa, que está sustentando essa casa, mas é o sistema patriarcal. Então, o que sustenta toda essa nossa sociedade autoritária é o sistema patriarcal. Então, a gente fala muito em teorias, em como, mas ninguém fala, vamos abolir o patriarcado. É o que a Bell Hooks propõe, que é uma feminista, escritora feminista, e ela diz, né, tem que pensar nisso, né, e demolir mesmo esse sistema de crenças, porque foi esse sistema que nos trouxe a esses números aí de violência, porque, veja, o que o patriarcado faz? É uma hierarquia de sexo, né? O masculino se sobrepõe sobre o feminino. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de poder, de controle. E isso está muito presente. Então, começa sempre com poder, começa sempre com controle. Então, isso é que vai chegando e desembocando nesse ponto. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Uma lei aí considerada uma das 3 melhores legislações do mundo. Mas é o quê? É o moderno, né? Convivendo com estruturas extremamente arcaicas. Porque, veja, todo esse sistema patriarcal está aí há milênios, né? E a gente tem hoje o quê? Evoluções fruto da luta pelos direitos humanos, a luta feminista também. Então, veja que questões do próprio movimento feminista, de toda a primeira, segunda, terceira onda, todas essas questões foram feitas o quê? Transposições dessas lutas para, por exemplo, a gente chegar nas convenções de direitos humanos e chegar na Lei Maria da Penha. Então, foi uma longa história de lutas para conseguir o que nós temos hoje, que é uma das melhores legislações do mundo para coibir a violência contra a mulher. Só que essa lei convive com essas estruturas arcaicas, com um sistema de justiça onde muitas coisas foram revogadas, mas na cabeça dos magistrados não foi revogado. Então, eles aplicam essa lei. Então, é importante chamar a atenção para a cultura. A gente tem boas leis, a gente está tendo uma maior criminalização. Só nesse ano, para vocês terem ideia, nós temos 2 novas criminalizações. Tivemos a lei anti-stalking aqui no Brasil, né, que prevê o crime de perseguição, e agora foi criminalizada a violência psicológica. Mas, no meio disso tudo, o grande desafio é o sistema de justiça ainda arcaico e patriarcal, e essa cultura machista e violenta. Catarina, a polícia, né, também. Sim. Mas o que eu ia perguntar é se vocês acham, Catarina e Larissa também, Larissa como vereadora, se o Ceará tem alguma peculiaridade, alguma particularidade que faça dele um estado com um dos maiores, o maior número, né, em relação à violência contra a mulher. Tem alguma coisa aqui que é diferente dos outros estados? Eu acho que tem alguma coisa, sim, diferente. Eu acho que a gente tem umas masculinidades, e também entra a questão da socialização masculina aqui, mais pesadas, né? Mas a questão da defesa da honra, se você chegar num botequim, conversar com meia dúzia de homens, assim, você vai ver que essa questão da honra é muito forte aqui no Ceará. Né? Essa socialização, essa coisa de mulher, calha a boca, você vai se vir um cafezinho aqui na reunião do partido, essa coisa é muito exagerada aqui no Ceará, eu diria. Né? Então, e também as políticas públicas e também o sistema judiciário extremamente arcaico ainda, extremamente atrasado, por isso que eu digo que é um grande desafio, porque quando você senta para ouvir muitas vezes e escutar os homens, é uma coisa terrível, né? Dá até medo. Mas, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios e é porque não é isso que eu falei, não dá para erradicar essa cultura machista, ela está meio que incrustada. Então, é preciso mudanças culturais muito simbólicas, Evelyn, sabe? Eu penso isso. Não, e é preciso acabar, como diz a Camila, nossa amiga Soft Powers, com essa categoria que é muito nossa, que é o macho velho cearense, né? Eu acho que Exato. é uma característica muito... aquele estereótipo do macho velho. Olha, é uma coisa que, assim, as discussões sérias, por exemplo, a sexualidade, a orientação sexual, aqui no Ceará é tomado como chacota.
né? Então, eu diria que essa pergunta sua é excelente. Tem uma diferença, tem uma coisinha nossa aqui, né? Eu estava vendo um dia, fiquei chocada, né? O meu marido me mostrou que circula aí nos grupos o caso de um prefeito aí de uma cidade que foi a uma rádio no interior, né? Foi lá para falar sobre questões do próprio município, das políticas lá e tal. E aí, a primeira coisa que o locutor indagou ele foi assim: mas você é macho? Porque eu acho que você não é macho. E o prefeito ficou tão assim que ele não sabia nem o que responder, porque ele não esperava que vinha isso, sabe? Então, ele ficou super nervoso. Mas, assim, você vê como aqui no Ceará as questões da vida privada, elas tomam isso, então passa-se a fazer chacota com coisa séria que é a sexualidade das pessoas. Eu diria que então seria mais ou menos isso aí. Isso abre espaço o quê? Para um autoritarismo e para você se sentir dono do outro. E é por isso que se mata trans, e é por isso que se mata gays, e é por isso essa política toda do ódio que fica na sociedade. Começa sempre nessa chacota, nas discriminações. Eu queria agora falar com a Larissa Gaspar. A gente já falou aqui da Lei Maria da Penha, que sexta-feira, inclusive, vai fazer 15 anos. Próxima sexta-feira, ela foi sancionada em 2006, né? E eu queria saber, então, da vereadora Larissa Gaspar, o que é que essa lei fez diferença na vida das mulheres. A gente sabe que realmente ela é linda, ela é uma das 3 melhores legislações do mundo, né? Como a Catarina falou, mas eu vejo muito também, conversa com a Maria da Penha, que falta muita coisa para ela ser bem implantada, para ela funcionar verdadeiramente. Mas eu pergunto para a Larissa, é que já fez alguma diferença na vida das mulheres com relação a proteger contra a violência? Tu acha, Com certeza, assim, antes da Lei Maria da Penha, né, eu acho que as mulheres, na verdade, eram até desestimuladas, né, a fazer uma denúncia de situação de violência, porque olha só como era absurdo, né? Primeiro, era considerado algo de menor potencial ofensivo. Então, você chegava, né? Toda machucada, braço quebrado, sem os dentes, toda roxa, no delegacia, isso era considerado algo de menor potencial ofensivo, né? Não tinha possibilidade de prisão preventiva. A mulher é que tinha que levar a notificação, né? De que ela tinha registrado uma ocorrência para o agressor. Então, assim, as penalidades eram também muito brandas, né, de doação de uma cesta básica, que muitas vezes acabava a própria mulher tendo que bancar isso, né, a mulher que sofreu a violência, ou então prestar algum serviço voluntário em alguma instituição. Então, acho que depois da Lei Maria da Penha, nós tivemos, sim, um maior estímulo à violência, porque trouxe mais rigor a esses casos de violência doméstica, né? E a lei, assim, ela é muito inovadora, né? Ela traz muitas perspectivas, né? Ela tem o campo da prevenção, tem o campo do acolhimento e tem o campo da punição, né? E muitas vezes as pessoas só olham para o lado da punição. Eu lembro muito bem que quando a lei foi sancionada, né, em 2006, se não me falha a memória. 2006, faz 15 anos. Isso, havia muito debate de uma lei para punir os homens, e a Maria da Penha era uma das mulheres que falava muito para punir os homens agressores, né? Mas a lei, ela não é só punitivista, né? Ela tem esses outros caráteres aqui que eu falei, mas que eles não saem do papel, né? Você tem lá, por exemplo, a implementação nos currículos escolares dessa questão da violência contra a mulher, e você não vê as escolas fazendo um debate sério sobre isso de forma contínua. Pelo contrário, como a Catarina estava colocando, tem questões aqui que são fundamentais do campo da sexualidade, né? Do trabalho da educação sexual, que são tratadas como coisas subversivas, né? De você querer tirar a inocência das crianças, quando não, é justamente o contrário, né? Quem tira a inocência das crianças são os pais, são os parentes, os vizinhos próximos, né? Que cometem violência e estupro de vulnerável. Essas crianças precisam aprender desde cedo a saber diferenciar um toque de afeto de um toque de abuso, né? Elas precisam aprender que o corpo delas não pode ser tocado por um estranho, por um desconhecido e nem
por ninguém da família também, e precisam saber que existem mecanismos para protegê-las, né? Que existem legislações para isso, mas as pessoas que defendem a bandeira da educação sexual hoje são endemonizadas, né? Eu, inclusive, já fui vítima desse processo de violência política também, por querer que as escolas debatessem, né, as questões não só relacionadas à orientação sexual, identidade de gênero, mas a nacionalidade, a orientação política, né, a deficiência, a cultura, porque todos esses elementos, se eles não são trabalhados, eles acabam se transformando em múltiplas violências que essas crianças enfrentam no ambiente escolar e também no ambiente doméstico, né? Então, assim, esse é um debate super necessário que toda a sociedade precisa fazer. Agora, eu sempre repito, né, venho falando aí ao longo desses 2 mandatos na tribuna, não existe política pública se não houver orçamento para isso. E o que acontece com o orçamento da política para as mulheres é que, além de diminuir ano a ano, ele ainda não é executado. Aquele pouco que tem previsto ali para dar conta de uma demanda gigantesca não é executado. Então, assim, precisa fortalecer, precisa realmente executar as políticas públicas, você precisa ter campanhas educativas permanentes, né? Você precisa ter um trabalho de base que empodere aquelas mulheres da periferia a fazê-las crer que elas podem sim ter uma outra vida longe da violência, né? Para que todas as mulheres saibam onde é que fica a delegacia da mulher, né? Que existe uma casa-abrigo para acolher a mulher. Se ela precisa sair de casa, ela não vai ficar na rua com os filhos, tem um abrigo para acolhê-las, né? E quantas mulheres a gente vê permanecendo nesse ciclo da violência porque não sabem, por exemplo, que existe um equipamento dessa natureza, né? Então, nós temos legislações maravilhosas, como a Catarina colocou aqui. Agora, o que precisa é que essas leis saiam do papel. E, para isso, tem que ter compromisso político, tem que ter investimento, tem que ter orçamento, senão as políticas públicas elas não acontecem, né? E, lamentavelmente, as políticas para as mulheres elas vêm se precarizando ano a ano, sobretudo diante desse desgoverno Bolsonaro, que é o primeiro a dar o exemplo de total falta de compromisso com a vida das mulheres. Eles executaram, ao longo desses anos, menos de 25% dos recursos que tinham previstos para essa política, e a gente sabe que os municípios são a parte mais pobre, né, do orçamento, que tem menos recursos. A União é a prima rica, né, como se costuma dizer, e ela, portanto, tem um papel fundamental de descentralizar esses recursos para que os municípios possam executar essas políticas. Isso não vem acontecendo, né? Então, está bastante difícil, porque não existe essa priorização política para enfrentar verdadeiramente a violência contra a mulher, e que é em todos os espaços, né? São com campanhas massivas, é com trabalho dentro das escolas, né? É com trabalho nos nossos lares. A gente tem também uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Na forma como a gente cria nossos filhos, né? A educação compartilhada, tudo isso vai mudando essa cultura machista que está enraizada, né? E o nosso Ceará, lamentavelmente, é um estado muito machista, né? Os homens se acham os tais, né? Os bichão, os machão, né? O macho velho que a Camila estava falando, né? Passa sobre isso, né? Passa por ele ser o garanhão, por ele ter várias mulheres, né? Enfim, então, para desconstruir essa cultura machista, precisa de muito investimento, né? Precisa de muito compromisso político. Mas, na minha opinião, voltou, viu? 10 anos, acho que vai ser uma luta, a gente vive na luta, andou para frente, mas agora para trás bastante, e vamos de novo penar para reconquistar, isso é a minha opinião, reconquistar o que foi feito. Acho que muita coisa se acabou, Larissa, lamentavelmente. E não vejo também assim, aliás, e vejo às vezes a coisa triste, como certas mulheres que têm mandato, que têm tanto, eu cito o nome, a vereadora Priscila, por exemplo, é um atraso nessa luta, está entendendo? Eu lamento demais isso, lamento demais, eu fico indignado com uma coisa dessa. Não acho que puxando esse outro aspecto, porque assim, quando as duas, né, a Catarina e a Larissa falaram, veio tanta coisa. Veio, por exemplo, a imagem que outro dia a gente viu de um pastor assim tocando numa criança numa festa lá do Safadão, e depois todo mundo passando panos, né, quentes na história. Não foi bem assim.
Cara, foi evidente, a gente viu o que estava acontecendo ali, eu senti nojo daquilo. Quem vê o vídeo, sabe? né, se enoja daquilo, agarrou a menina por cena. trás e ela tentando se soltar. Aquilo é um crime, gente, tá visível, não tem negócio de passar mão na cabeça, não. Ele tem que ser julgado pela justiça, né? E Não, o é de cantor arrepiar, está gente. defendendo. É de arrepiar isso aí, é um absurdo. E assim, isso é a cara da nossa sociedade, assim, de que protege os homens, que cometem. Né? É uma loucura. E aí, assim, vereadora, você sofreu há pouco tempo uma ameaça de morte, falou que já sofreu outras situações de violência política. Quando a gente vê mulheres que estão em espaços, assim, esferas de poder, que também sofrem violência, dá um desânimo ainda maior, né? A gente viu a Marielle ser morta, né? E até hoje não está aí esclarecido quem foi o mandante. No seu caso, o ameaçador aí, a figura foi presa, e que é ótimo, né? Estava se escondendo por trás de um perfil fake, mas não importa, né? O burrinho não sabe que ele deixa ali o rastro dele na internet, não tem como evitar isso, né? Uma hora chega. Mas, assim, tudo isso é uma forma, né? São formas de coagir as mulheres, de impedir que as mulheres cheguem, de fato, a posse de poder, que elas tentem exercer alguma coisa. A gente viu tudo o que aconteceu com a Dilma, toda a misoginia que aconteceu contra ela durante o governo dela, por mais erros que ela tenha cometido, não chegou nem aos pés do que está acontecendo agora nesse país, e foi muito ódio. Como é que a gente consegue enfrentar todo esse movimento de ódio, de intolerância? É muito difícil, né? Aí eu queria pedir para a Larissa começar, já que ela sofreu essa experiência, mas queria pedir também para a Catarina comentar um pouco. Acho que é importante para as duas falarem. Olha, a gente vem assistindo, né, essa escalada aí de aumento da violência política, sobretudo contra as mulheres, né? E aí a gente chama violência política de gênero, porque a gente não vê, né, os homens passando por tantas situações como essas, né? Eu me recordo de alguns episódios, né? O primeiro deles foi quando eu assumi pela primeira vez a presidência da Comissão de Direitos Humanos e foi um sujeito nas minhas redes colocar, né? Morte aos defensores de direitos humanos. Depois veio esse caso de injúria, de difamação por conta desse projeto de lei que eu mencionei há pouco, né? Um candidato a deputado estadual bolsonarista, em função desse projeto, fez um card com a minha imagem, né? E imagem de crianças e adolescentes num banheiro, em posições sensualizadas, né? Dizendo a vereadora Larissa Gaspar que é nossas crianças assim, né? Ou seja, associando a imagem à pornografia, e eu tive que registrar a ocorrência, né? A gente foi para a justiça, ele se retratou, me indenizou, eu até doei para o Instituto Maria da Penha e também para o Coletivo Bem Viver, essa ONG que eu ajudei também a fundar, e que trabalha com crianças, adolescentes, jovens e tal. Recentemente teve uma invasão também numa plenária virtual do nosso mandato, né? Hackers bolsonaristas, eu chamo assim, invadiram e começaram a falar palavras totalmente misóginas, de conotação sexual, e vídeos de apoio a Bolsonaro, né? Ameaçando também as mulheres feministas, né? Morte às mulheres feministas, assim. E aí, mais recente, veio essa ameaça, também decorrente do meu exercício parlamentar. O sujeito discordou de uma lei de minha autoria, que foi sancionada, e se achou no direito de me ameaçar, né? Assim, na cabeça dele, achando que mudaria alguma coisa com relação à lei, né? Mas, assim, isso nem importa tanto, né? O que ressalta, né? O que chama a atenção é como as pessoas se sentem à vontade, né? Para ameaçar as mulheres, para tentar nos paralisar das nossas atividades, né, das nossas lutas, pelo fato de sermos mulheres. Porque eu fico me perguntando, se fosse a lei de um vereador homem, né, teria acontecido a mesma coisa? Eu não sei, talvez não, mas pode ser que sim também. De toda forma, eu vejo que nós, mulheres, estamos, assim, sofrendo uma escalada de violência política. Tem muitas companheiras do Partido dos Trabalhadores Brasil afora, né, que têm sofrido várias ameaças, né, por não serem negacionistas, por defenderem a ciência, né, pela sua atuação parlamentar, pelos projetos que apresentam. Então, eu acho que a sociedade tem o dever, né, de fazer esse debate público, né, de trazer isso à tona, de deixar de invisibilizar esses casos, né, até para que se consiga punir os responsáveis, né, por esses crimes que têm sido cometidos
contra mulheres parlamentares de todo o Brasil. Acho que as cunhãs hoje aqui estão fazendo um papel, né, ético, social, de responsabilidade social muito grande, né, que é trazer à tona essa temática que muitas vezes permanece invisibilizada, né, até porque a maioria do poder no nosso país é ocupada por homens, né, geralmente brancos, heterossexuais, e não querem dividir esse poder, né? Então, quanto menos mulheres nesses espaços, melhor. E essas intimidações, às vezes, podem nos afastar, né? Podem nos amedrontar a ponto de nos fazer desistir. Mas o que a gente precisa é justamente o contrário, né? É estimular cada vez mais a participação política das mulheres, né? Que a gente ocupe um lugar que é conseguir o direito de estar nesse espaço, e a gente não vai abrir mão dele, não, né? Pelo contrário, a nossa participação, eu tenho fé, eu acredito no mundo cada vez mais mulher, e eu tenho certeza que a nossa ocupação nos espaços de poder ela vai se ampliar, né, para que a gente vire esse jogo, né, de pare com pare e faça cessar essa escalada de violência política contra nós mulheres. Engraçado que hoje, que a gente está gravando hoje, domingo, 1º de agosto, essas manifestações a favor do Bolsocoiso, numa delas, em Porto Alegre, o mote dos bolsonaristas que estavam lá era atacar a Manuela Dávila. Ela registrou hoje, que aquela também é outra que é totalmente, ela é o alvo de todo o ódio misógino desse povo. Até a filha dela foi alvo. Filha, a criança, o vice-prefeito lá de Porto Alegre fez a foto da filha dela, uma coisa eu não gosto nem de repetir. Absurdo. E hoje, nesse domingo, que nós estamos gravando, de novo, ela era um monte, eram os loucos lá gritando contra a Manuela Dávila. Impressionante, é impressionante coisa dessa. E eu acho engraçado isso, como diz a Catarina, essa socialização autoritária e tal. E aí, quando a gente vê nas estatísticas, eu estava me lembrando de vocês falando, mas o tanto de mulher que é a chefe da família. Nós, mulheres, é que sustentamos as casas. O percentual enorme, agora os homens se acham no direito de ser os machos, né? Basta ver as estatísticas, quantas mulheres. Pronto, outra coisa que a gente tem que falar. Esse caso dessa menina que ganhou a medalha de ouro na ginástica artística, a Rebeca Andrade, criada por uma mãe sem pai. Ela foi criada sem macho dentro de casa, não tinha macho, não. Foi a mãe dela que levou nas costas. Tá entendendo? Foi a mãe dela que levou nas costas. Aí fica esses bonitinhos querendo cantar de galo. Como assim? Somos nós, as mulheres, que levamos a família nas costas. Só olhar lá o percentual de quantas mulheres levam a família nas costas. Aí eu fico pé da vida. Sim, mas Catarina Brasil é embaixadora do Ceará do movimento 200 mil por elas. É uma campanha que surgiu depois da repercussão das agressões do DJ Ives contra a esposa dele, a Pamela Lando, e que deixaram todos nós, pelo menos fiquei incrível, indignada com porque depois que ele fez aquelas agressões, ele aumentou os seguidores nas redes sociais, né? Foi um absurdo. Aí surgiu essa campanha, esse movimento 200 mil por elas, para ver também se a gente abafa essa coisa insana. E para discutir, a Catarina é a embaixadora no Ceará. E como é que você acha, Catarina, que essas redes sociais que são tão tóxicas podem ser úteis no combate à violência contra a mulher? Olha, Inês, eu acho o seguinte, a campanha 200 mil por elas é uma forma de ocupar a internet, né? Eu acho que a internet, o Instagram, por exemplo, onde surgiu o movimento, é uma plataforma interessante, porque a gente se conecta, a gente faz parcerias, a gente conhece, por exemplo, o trabalho das cunhãs, a gente acompanha o mandato da Larissa Gaspar, a gente acompanha muitas coisas e a gente se conecta a pessoas assim super interessantes. Eu mesmo, pelo Instagram, já fiz parcerias, conheci pessoas e trabalhos muito interessantes, pessoas muito inspiradoras. Mas veja,
O que chamou a atenção, no caso Pamela, né, e DJ Ives, foi as cenas, primeiro, cenas assim fortes, cenas que provocam gatilhos, e o padrão, né, o padrão desses seguidores que ele ganhou quase que instantaneamente. E vocês falavam também da questão do pastor, a Camila falou, né, daquelas cenas também logo depois. O que está acontecendo? Por que é que existem campanhas como essa do 200 mil por elas, né? Porque a gente quer conscientizar as pessoas, chamar a atenção para seguir quem combate, não quem pratica a violência ou quem tem utilizado as redes sociais para justificar a violência. Então, quando um determinado cantor aí vai também justificar o que a passada de mão desse pastor aí, essa violência, esse assédio, então, esse abuso, o Instagram tem servido de palco para os agressores justificarem a violência contra mulheres e contra meninas. Então, essa campanha 200 mil por elas é isso, é a gente dizer, olha, vamos seguir, vamos conhecer pelo menos, antes de vocês seguirem aí essas... Porque quando acontece coisas assim, olha, a primeira coisa que quando falou nesse DJ Ives, né, Inês, eu fiquei assim, a primeira coisa que eu fiz foi assim, comemorar o fato de eu não conhecer ele, nem essa música terrível. A primeira coisa que eu fiz, então, foi a nossa bolha nessas comemorar, horas porque eu nunca ouvi esse rapaz. Então, eu acho que o Platão dizia isso, né, para a gente ter um gosto refinado. Por quê? Porque essas músicas, e aí, voltando ao que a Ebly colocou, eu já estou linkando aqui, Ebly, isso também muito na cultura nordestina, né? Dos cantores de forró, e não só os de forró, nem todos são assim, mas tem umas musicalidades agressivas. Então, eu não consumo, graças a Deus, indústria cultural. Mas na minha adolescência a gente ouvia isso, né? Aquele rapaz que chegava, botava um carro de som com músicas que altamente violentas. Agridem, né? Então, a gente vai naturalizando, Ebly, só para complementar, assim a violência, sabe? A gente vai naturalizando assim também. A cultura também se faz nesses espaços. Então, campanhas como essas é para chamar atenção para o trabalho do Eu Sou a Glória, né? Que é um ONG de Brasília, idealizada pela Cristina Castro, que é um robô que usa a inteligência artificial para mapear os casos de violência, para minerar dados, onde tem mais estupro, por exemplo, pode se transformar numa política pública, desde que cada estado adote. Então, é um trabalho primoroso. E também o Instituto Maria da Penha, né, que faz um trabalho que se expande Brasil afora no sentido de buscar a efetividade da Lei Maria da Penha, que, como a Inês também indagou a vereadora Larissa, é uma lei muito boa, né, mas que a gente tem enfrentado muitos problemas aqui também no Ceará, porque hoje tem demorado cerca de 30 dias para uma mulher receber a medida protetiva. Isso é perigoso. Então, quando você fala comigo a respeito do aumento da violência, a gente precisa também olhar para esse microsistema, como é que ele tem funcionado na prática. Então, eu estava atuando num caso bem pesado e sigiloso com uma amiga do Rio Grande do Sul, e ela ficou muito penalizada com a realidade aqui do Ceará. Então, nós temos uma realidade hoje em que a mulher passa 5 horas na delegacia da mulher e, no final, ela vai ouvir que pode ser que, se ela tiver sorte, a medida seja concedida em 1 semana. Se ela tiver um pouco mais de sorte, em 4 dias. Quando a lei fala que tem que ser em 48 horas. Então, nós já temos aí um grande problema para a gente pensar em termos de política pública, e aí casos como esse, Inês, serve para a gente pegar e botar holofotes nesses problemas, mesmo entendendo que a gente está vivendo um momento de desmonte nos recursos, como a Larissa falou. Isso não é do governo Bolsonaro, vem desde o governo Temer, né? Desde que a presidenta Dilma foi tirada do poder, e desde o governo Temer, a gente tem um desmonte nos recursos de políticas públicas para as mulheres.
E quando o bolso nazista aí entrou, aí a coisa piorou, porque hoje eu diria que os direitos humanos eles estão suspensos. A gente está numa crise, porque a gente não tem nenhum mínimo, tá? A gente não tem nenhum mínimo, então é muito difícil. Essa violência política tem a ver também com esse desmonte dos recursos, tem a ver com isso. As políticas públicas para mulheres estão realmente tendo um efeito nessa pandemia, e quando você diz aí, nós mulheres estamos no olho do furacão. Quando eclodiu a pandemia, quem é que fica responsável pelos cuidados? São enfermeiras. Enfermeiras, em sua maioria, é profissão sempre, historicamente, de quê? Feita por mulheres, né? Então, veja, são as mulheres nesse país, eu diria até no mundo, que estão no olho do furacão sempre que eclodem crises assim, e de ordem, e que se eu diria que piora, se intensificam, porque a gente vive num sistema capitalista muito pesado, sabe? Para a mulher, uma divisão sexual de tarefas muito pesada. E aí, quando a gente consegue romper todas essas barreiras, consegue que uma Larissa Gaspar chegue ao poder para exercer o mandato, é um ambiente político que ele quer lhe retirar, entendeu, Camila? Ele quer lhe retirar o mais rápido possível, quer te afastar. E isso não acontece só com as mulheres de esquerda, acontece com as de direita também, né? Então, elas negam o feminismo, negam os direitos humanos e acabam sofrendo. Eu lembro que a Janaína Pascoal, quando ela se elegeu, ela foi a mais bem votada. É aí quando o opressor vira oprimido, porque ela foi opressora na época da Dilma, né? E ela virou oprimida porque quando ela foi a mais bem votada lá, que fizeram uma eleição que ela se candidatou para ser a presidente da Alesp, o companheiro dela que disputa com ela diz o seguinte: olha, aqui não tem lugar para você, não, você é minoria e você é radical. Chamou ela de minoria, mesmo tendo ela sido a mais bem votada. Isso é uma violência política. A própria Joyce Hasselman, né, Catarina, que foi opressora, né, esteve do outro lado, depois começou a sentir, sempre falou muito mal de feminista. Eu diria que aquela ali é difícil porque ela não perdeu o discurso do opressor e ela é violenta e autoritária até hoje, né? Mas tem sofrido, né, muito o efeito do machismo, que ela tanto passou pano, né? Ali eu também não tenho muita pena, não, assim, tirando, obviamente... Não, eu até tenho pena, porque ela usa uma lente que é difícil sobreviver na política e na sociedade com essas lentes, né? Que o Kant falava disso, né? Que você encara a realidade dependendo das lentes que você olha para enxergar a realidade. Então, eu vejo que essas lentes da Joyce, elas estão embaçadas e confusas há muito tempo, né? Porque ela já passou por poucas e boas aí no espaço da política, no PSL, com a questão aí, foi eleita também na onda do bolsonarismo, e depois ela teve uma rusga grande, imensa, mas mesmo assim essa lente ainda está aí difícil, né? Então, eu acho que a violência política ela está acontecendo toda hora, todo momento nesse país, porque é um ambiente que quer tirar as mulheres, expulsar rapidamente. E às vezes não é só a violência política, também se mescla com outras violências. Você vê que o caso da Isa Pena, quando ela sofreu a importunação sexual, aquilo diz muito sobre a nossa sociedade. Como é a dominação masculina? O homem se sente no direito do corpo sobre a mulher. É tanto que ele vai lá, ao vivo. Gente, filmado, câmera olhando para ele apalpa o peito da menina. Aquilo é a cara do Brasil, é a cara do homem que você diz aí, como é o macho velho. Macho velho. Entendeu? Então, eu acho que a violência política também precisaria ser mais debatida, a gente precisaria de mais fóruns de discussão. Teve a vereadora de Niterói que teve que sair do país, né? Nós tivemos o caso da Marielle, que é difícil para mim, às vezes, falar, porque me dói bastante. Então, a gente vive numa crise de direitos humanos e para a mulher ocupar os espaços está muito difícil. Por isso que a gente precisa de vozes e de força e de mandatos como o da Larissa, que pegue isso e diga como ela disse. Achei lindo quando ela disse: ninguém vai me calar e eu vou continuar exercendo o meu mandato. Eu acho que esse ato de resistência era a mensagem que eu queria pontuar aqui. E eu acho que até já me demorei, meninas.
Obrigada, Catarina. É o seguinte, eu queria Então, agora fazer uma passar. observação bem rápida, Evelyn, né? Claro, E a importância da gente ter mulheres nesses espaços, até porque muitas vezes as penalidades, né, quando impostas pelos homens, eles acabam ficando nesse coleguismo machista, e no caso da Isa foi ridículo, né? O que foi proposto, afastamento remunerado por 2 meses. O cara desmoralização. vai ter férias pagas por Novo nome, né? A punição é né? férias. É ótimo. Cometido um crime, Desmoralização. aí vai tirar férias ganhando dinheiro do poder público. É absurdo isso, né? Então, que mais de nós estejamos lá para a gente dizer que ninguém mexe com mulher, não. Meu povo, que raiva, que raiva. E assim, essa pergunta é para ti, Larissa, obviamente, Catarina também pode complementar, porque é uma pergunta muito pessoal, tá? Eu tenho muita dificuldade de trabalhar o convencimento de algumas mulheres que não estão atentas ao feminismo, ou que acham que é uma pauta da esquerda, que feminismo é coisa de mulher que tem cabelo no sovaco, etc. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar didaticamente. E isso piorou com o bolsonarismo, né? Porque as coisas estão à flor da pele, ele vem com um retrocesso, como a Inês falou, a gente vinha avançando, 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 aí chega esse cara, a gente regride, e daqui que a gente vai reconquistar, né? Fazer todo aquele trabalho de novo e tal. A minha pergunta é a seguinte: quais são as ferramentas retóricas, discursivas, de luta que a gente pode fazer? Como é que a gente pode agir para trazer mais mulheres para o nosso lado, né? Às vezes a gente não sabe, eu tenho dificuldade de lidar, eu me estresso, eu já mando para aquele canto, e não, sabe? Mas isso é uma luta política, né? Que exige convencimento e persuasão. Explica aí para a gente, expliquem-nos como é que a gente trabalha essas questões. Então, Evelyn, assim, eu procuro ser bem didática, né? Até porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estar no meio do povo. Toda semana eu estou dentro de algumas periferias de Fortaleza, gosto muito de fazer esse trabalho de roda de conversa com as mulheres, sabe? Eu aprendo pra caramba, troco, cresço, me fortaleço com elas e, assim, eu procuro pegar alguns fatos, né, da história e mostrar, olha, se não fosse a luta das mulheres feministas, a gente não teria nada disso, né? E aí eu vou buscando. Você sabia que no passado as mulheres não tinham sequer o direito de estudar, né? Não podiam frequentar a escola, né? E isso foi uma conquista da luta das mulheres, das feministas daquele tempo. Você sabia que a gente não podia votar, né? Que precisou muitas mulheres se organizarem no movimento que foi chamado sufragista para que a gente pudesse ter o direito de votar e de ser votada, né? Você sabia que a gente não podia trabalhar fora de casa, né? Embora dentro de casa a gente sempre foi quase escravizada, né? Muitas escravizadas, literalmente, e a gente só conseguiu esse direito, né? De estudar fora de casa graças à luta das mulheres. Você sabia que toda a política para atender as mulheres que sofrem violência, que são estupradas, né, os nossos direitos sexuais e reprodutivos, né, o acesso aos anticoncepcionais, tudo isso a gente só conquistou porque teve muita mulher que se organizou e lutou por nós, né? Você sabia que para ter uma delegacia de defesa da mulher foi muita luta de mulheres, inclusive algumas pagando com a vida e outras quase pagando com a vida, como foi o caso da Maria da Penha, né, que na época da tentativa de homicídio dela, nem hoje seria feminicídio, né? Nem delegacia tinha, né? Delegacia da mulher na época. Então eu vou pegando esses vários exemplos, né, do contexto histórico, da nossa realidade atual e vou falando, olha, feminismo, gente, é isso, a luta por direitos. Vocês não lutam todo dia, né, para que os filhos de vocês tenham acesso à creche, a luta por creche, uma luta das mulheres, né, das feministas, para que os nossos filhos tivessem o direito à educação garantido. Então, vocês já lutam todos os dias e só não se perceberam enquanto feministas, mas são, né? E feminismo não é o contrário de machismo, né? Que muita gente gosta de associar, não tem nada a ver. Feminismo não quer colocar as mulheres mais do que os homens, nada disso. É uma luta por direitos, né? Luta por igualdade, por justiça, para que a gente tenha os mesmos salários, ocupando as mesmas funções, para que a gente consiga atingir uma paridade política, porque precisamos das mulheres nos espaços de poder. E isso não é só retórica, isso são dados científicos, né? As mulheres
quando ocupam os espaços políticos, isso ficou demonstrado em pesquisas agora na pandemia, né? Os países chefiados por mulheres, eles tiveram a melhor resposta de enfrentamento à pandemia do coronavírus, né? Tem dados também da OCDE, que depois vocês podem buscar, aprofundar, mostram, né, que as mulheres, quando governam, elas conseguem reduzir muito mais as vulnerabilidades, as desigualdades, e qual é a maior chaga desse nosso Brasil tão rico, né, é a desigualdade, né, porque a gente tem patrimônio natural, recursos humanos aí que daria para todo mundo viver bem, né, para todo mundo ter o mínimo existencial necessário para viver com dignidade, e a gente não tem isso por conta da desigualdade. Então, o trabalho de nós mulheres mostra que é possível construir esse mundo mais justo e mais igual, né? Então, eu procuro pegar essas questões bem didáticas mesmo, de deixar bem claro o que é a luta pelo feminismo, né? Que não é que tem que estar andando sem sutiã, né? Que tem que estar com o sovaco cabeludo ou as pernas cabeludas, enfim, não é isso, né? É luta por direitos, né? Que muitas delas ali já fazem isso cotidianamente, só não se percebem enquanto tal. Larissa, você falando aí que tem essa conversa na periferia, e eu me lembrando que acho que é até mais fácil você convencer essas mulheres que têm uma luta diária por tudo, por moradia, por um salário melhor, por creche para os filhos, por escola mais perto de casa e tal. É mais fácil convencer essa mulher do que aquela mulherzinha classe média, sabe, que tem a bolsinha Gucci, nem que seja falsificada, aquele escarpãozinho assim, todo de verniz. Eu acho que é mais fácil a gente convencer essa mulher da periferia do que essa que eu estou falando, que acha que feminismo é coisa feia. Eu não, assim, que é feio. Sabe, não é legal para a mulher. Sabe, eu acho que essa mulher a mulher é um atraso de vida. Essa daí, para mim, é um atraso. Ave Maria. Agora, falar em sovaco cabeludo, eu nunca ia ter, porque eu nasci sem pelo. Acho que eu tenho muita, não é aquela doença, não, daquele homem de Santa Catarina. Alopécia. Não, é porque acho que eu tenho muito sangue de índio tem muito pouco pelo, pode reparar, como índio quase não tem pelo, né? Aí eu nunca ia ter sovaco cabeludo, né? Momentos conversas de depilação. Nunca gastei um tostão com essa tal de depilação, porque era o maior sonho da minha adolescência, era ter as pernas com aqueles cabelão enormes, aqueles canhão. Mas sim, mas voltando à seriedade... Conversiva demais essa mulher, Ave Maria. Só Inês. Só a Inês. É porque o seu sonho era meu pesadelo, mulher. Pelo amor de Deus, eu não queria. Aí eu me lembrei, não queria ter, eu ficar aqui catando. Pois bem, mas bora falar sério, que o assunto é sério, é triste, é revoltante, eu fico assim, indignada. Somente quando eu vejo mulher que não é feminista. Como é que tu é contra o teu próprio gênero? Eu não entendo coisa dessa. E a gente já falou aqui que essa época de bolsonarismo, nós estamos vivendo andando para trás, tipo caranguejo, que vamos ter muito que recuperar em todos os aspectos, em todas as áreas de educação, de cultura, de tudo, e nessa nossa área, na luta feminina. E eu queria saber, assim, o que é que impacta, que também hoje em dia se faz, religião tomou, assim, um lugar, a gente já fez até episódio sobre isso, né, religião e política, que a religião tomou, assim, um lugar central das coisas, eles botaram a religião no meio do Estado, principalmente a evangélica. Como é que você acha isso, Catarina, e depois a Larissa pode falar, como é que impacta a luta feminista, essa coisa da religião, tá entendendo? Porque a religião, ler a Bíblia, é difícil lidar com o divino, né? Você argumentar contra coisas que tá lá, eles argumentam que tá na Bíblia, e aí a mulher tem que se submeter porque tá na Bíblia. É difícil, tá na Bíblia, olha, tá na Bíblia, é difícil. É bem difícil, e é interessantíssima essa colocação, Inês. Olha, eu atendi sempre as mulheres que me procuram, elas trazem muitas opressões, sabe? E, às vezes, essas opressões, elas vão, né, não crescendo. E essa da religiosidade, da evangélica, né? Inclusive, Inês, me chamou muita atenção, porque essa mulher com história de vida muito difícil,
E ela ficou anos num relacionamento abusivo, no qual a igreja ela frequentava com esse homem abusivo o relacionamento. Então, ela fazia os 12 passos e cada vez mais oprimida. E até hoje, a linguagem que ela utiliza, às vezes, me choca. Ela falava, às vezes, em network cristão, de uma forma assim que eu ficava, nossa, entendeu? E então eu não sabia nem o alcance que tem o poder da religiosidade. Então, para mim, chegar para ela e dizer que às vezes há um embotamento da visão e tentar trazer a realidade, precisava que eu fizesse grandes contorcionismos. Então, eu acho que essa questão da religiosidade, ela embota muito a visão, e às vezes é mais uma opressão que a mulher passa a vivenciar. E o mais difícil, gente, é que assim, essas mulheres vão na igreja atrás mesmo de proteção, atrás de ajuda mesmo, e é quase que pedindo socorro. Mas aí há um embotamento, porque as estruturas são muito para conservar. Então, eu acho que ela é tão revitimizada, buscando a religiosidade, como ela seria numa delegacia também, que muitas vezes não está aparelhada, que vigora o sistema ainda meio acusatório. E é difícil você colocar isso, porque, como a Camila falou aí, uma vez que a religião funciona assim, uma vez que ela aceita e toma aquilo como verdade, como revelação, qualquer coisa que você vai dizer ali é uma catástrofe. Então, é muito difícil, porque ela entra no campo da verdade imutável, sabe? Uma vez que ela encontra naquela religião uma verdade. E se embota a visão, eu acho, para você perceber a dominação masculina, para você perceber que você está sendo abusada patrimonialmente, moralmente, financeiramente. E esse caso dessa senhora que me procurou me deixou muito pensativa, né? E refleti muito sobre essas questões, porque no final ela já estava totalmente à base de remédios, assim, né? Ela realmente precisou ir para um outro campo e que abalou sua saúde mental. Então, a gente precisa discutir isso sim, né? Você tocou num ponto ainda, para mim, um horizonte ainda difícil, que eu penso sim. E quando a Ebele coloca essa provocação que a gente precisa de que ferramentas teóricas para lidar com todo esse conjunto de coisas que a gente tem falado aqui, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais unidas, por exemplo, mulheres como nós aqui, e eu achei muito interessante o que a Inês falou, as mulheres da periferia, de fato, elas têm uma consciência de classe, de fato, elas lideram, sabe? Difícil mesmo é falar com a mulher liberal, da classe média alta, que já está no corpo dela todas essas opressões, e aí ela serve mais uma vez de instrumento de repetir, de perpetuar todo esse machismo, todas essas estruturas, toda essa violência. Eu vejo isso em promotoras de justiça, gente. Para mim, é muito difícil ver isso em promotoras de justiça que conhece, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que diz que é especialista, que conhece o espírito da Lei Maria da Penha. Eu fiquei muito... assim, realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Nos últimos tempos, assim, de ver como o nosso sistema de justiça não protege as mulheres. Então, quando me perguntam nas rádios, em todos os locais que eu vou, eu tento colocar de uma maneira ainda meio assim, desconfortável essa questão. Mas eu acho que a gente precisa, sim, de ferramentas retóricas para lidar com, por exemplo, a Priscila, essas deputadas, essas pessoas que estão ocupando o poder, para que elas nos ajudem a mudar um pouco essa realidade e trazer as mulheres que já são conscientes também. Eu, quando vejo a Larissa falar e dizer que usa esse discurso, né, simples para falar com as mulheres, eu fico pensando da importância da gente ter mais mulheres na política, sabe? Eu acho que é uma pauta muito importante. Quando eu desenvolvi o meu trabalho, a minha pesquisa, publiquei meu livro, eu achava que eu já tinha dado a minha contribuição, né, nesse campo. Mas hoje eu vejo que a gente precisa sempre retomar a necessidade de ter mais mulheres, e mais mulheres que entendam essas opressões, que conheçam essas estruturas.
É isso. Larissa, você. Então, assim, eu sou uma pessoa religiosa, né, e considero a religião muito, muito importante, né, para quem a vivencia, assim, seja ela qual for, né, eu acho que é um instrumento que te dá muita esperança, né, te dá paz de espírito e tudo mais. Por outro lado, a gente lamenta bastante, né, ver que hoje existe um uso, né, político maléfico das religiões, né, assim, elas estão sendo utilizadas para instrumentalizar a fé das pessoas, né, e direcioná-las para um projeto político de poder, né, isso que tem acontecido em alguns templos, né, em algumas religiões, a gente vê muito as pessoas serem utilizadas como massa de manobra, né, para garantir o projeto político de um determinado sujeito, né, então, assim, isso é lamentável, né, e também para divulgar, né, informações que são absolutamente absurdas, né? Outro dia eu recebi um áudio de um culto, né? De um pastor muito conhecido aqui, que eu não vou nem citar o nome dele, de um grande templo evangélico aqui em Fortaleza, e onde ele dizia, onde ele questionava, né, a eficiência da vacina, a eficácia da vacina. E coincidiu de nesse mesmo dia que eu ouvi o áudio, né, um senhor da comunidade aqui onde eu moro tinha ido comprar pão cedinho. Irmão Dedé, como é que tá o senhor? Tudo bem? Já se vacinou? E ele já tem mais idade. Ele disse: não, minha filha, eu quase morro desse Covid, fiquei internado, fui entubado. Eu digo: foi mesmo, irmão Dedé? Mas agora o senhor saiu, o senhor se vacinou? Aí ele: não, minha filha, eu não vou tomar essa vacina, não. Já morreram não sei quantos aqui na comunidade que tomaram essa vacina não presta, isso é um projeto da China para matar o povo, sabe? Aquilo não é dele, o irmão Dadá não sabe o que está acontecendo exatamente, lá na chegou para ele, alguém chegou e disse isso para ele. Plantou, gente, parece assim que bota um chip, sabe, na cabeça das pessoas, e ruim, porque para difundir informação absolutamente maléfica, né? Maléfica para toda a sociedade. Larissa desligou o microfone sem querer. Então, assim, utilizado para difundir informação absolutamente maléfica, né? Não só para aquele indivíduo que recebeu, mas para toda a sociedade, até porque falando do caso específico do coronavírus, né, assim, a velocidade de propagação dele é absurda, mas podia ser qualquer outro tema, podia ser da questão da violência contra a mulher, e aí às vezes a gente vê realmente, né, alguns espaços religiosos que reforçam aquela questão da submissão, né, e da família em primeiro lugar, acima de tudo, e eu concordo, a família é algo extremamente importante, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de formar uma família, não seria nada sem ela, mas uma família que não provoque violência, né? Que não submeta um de seus membros à violência extrema, a sofrimento, à tortura. A gente precisa também discutir esse modelo de família, né? Precisa discutir a postura de cada membro da família, porque todos têm que se respeitar, né? Então, assim, eu percebo que a gente poderia ter um avanço maior, né, na consciência mesmo, civilizatória, questão social, se esses espaços, né, ajudassem, divulgando boas verdades, sabe, assim, colocando realmente aquilo que é a ciência, que é o correto, mas infelizmente a gente vê, né, um uso político desses espaços, inclusive eu mesma já também nesse caso que eu comentei, né, do candidato a deputado estadual, esse card que ele confeccionou, ele divulgou em muitos grupos religiosos, ele é de um grupo religioso, né, e como eu também sou de alguns grupos, eu recebi de colegas desses grupos, né, lamentando a postura e tal, então eles utilizam muito esses grupos para propagar informações extremamente maléficas, né. Você está falando dessa propagação que a gente chama de fake news, enfim, mas seja o nome que for, são estratégias realmente de desinformação que levam as pessoas a agir de uma forma totalmente insana, mas que tem influenciado a política. Isso
foi assim claríssimo em 2018, né? A gente teme que novamente aconteça em outros momentos. Esperemos que não tenha um impacto tão grande. Mas a gente está falando, por exemplo, de boatos como o do kit gay, né? Que ajudou de fato a eleger essa figura aberrante, né? Que está no poder hoje, que para a gente é uma coisa absurda. Como assim alguém vai acreditar nisso? Mas tem muita gente que acredita. E isso porque assim, a gente está falando da sociedade super machista, mas que é, acima de tudo, extremamente homofóbica, né? Então, a gente está falando de violência contra a mulher e a comunidade LGBTQIA+, é ainda mais perseguida, né? A gente vive uma situação gravíssima e o Ceará, novamente, se destaca muito nesse campo, infelizmente, né? Um destaque péssimo. E as mortes vão se acumulando, desde a Dandara, a Quero, enfim, tantas pessoas, né? São pessoas, seres humanos, que por conta de, sei lá, de uma decisão, de uma escolha, de como elas se sentem, né, da identidade que elas constroem, elas são mortas, porque não se aceita isso. E aí, eu queria perguntar para você, Larissa, e para a Catarina também, se quiser comentar um pouco, assim, como é que a gente consegue, a partir de políticas públicas, transformar isso? Porque, de fato, é uma questão cultural, tem uma questão que passa pela religião, e é muito difícil de mudar isso, assim, é difícil, é muito difícil, mas as políticas públicas têm que ser feitas. O que pode ser feito para mudar isso? Olha, Camila, muita coisa, viu? Começando com o orçamento, né? Você realmente pôr um orçamento que te permita implementar várias políticas e você, de fato, executar esse orçamento, porque aí, vamos lá, você vai passar por várias áreas da vida desses sujeitos, né? Você vai ter um processo de capacitação dos profissionais da educação para que eles saibam como lidar com esse tema da melhor forma possível, né, a fim de garantir o respeito, né, dentro do ambiente escolar, porque uma das várias vulnerabilidades que as pessoas LGBTQIA+ enfrentam é a questão da evasão escolar, né, porque sofrem sobremaneira com a violência, né? Então, uma vez eu vi um dado, acho que tinha um índice de 75% de evasão, né, das pessoas LGBTQIA+, do ambiente escolar. Então, isso prejudica tudo na vida desse sujeito, né? Prejudica o aprendizado, prejudica o ingresso no mercado de trabalho, né? Quantas pessoas LGBTQIA+ deixam a escola por conta da violência cotidiana que sofrem, né, todos os dias. Aí se você tem investimento, né, você pode enfrentar isso com esse trabalho de capacitação, de debate dentro da sala de aula. Você vai gerar uma política, por exemplo, de empregabilidade para as pessoas LGBTs que têm uma enorme dificuldade de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes só restando a prostituição, né, para poder garantir a sua sobrevivência. Então, você negociar com as empresas, os próprios órgãos do poder público, né, garantirem a contratação de pessoas LGBTs para dentro dos seus quadros, aí você vai enfrentar essa questão da empregabilidade, a política de acesso à saúde, né, esses sujeitos sofrem muito com o problema de saúde mental, né, porque tem todos os espaços sociais negados, né? É a família que nega, a escola que nega, é o mercado de trabalho que nega, são os espaços de sociabilidade, de convivência que também são negados. Assim, quantas denúncias a gente não recebe de bares LGBTs aqui em Fortaleza que sofrem abordagem violenta das forças de segurança, né? Tanto da polícia quanto da guarda municipal. Então, tudo é negado, né, a esses sujeitos. Então, você precisa de investimento, né, um trabalho educativo permanente que sensibilize todos os agentes públicos, né, para bem acolher essas pessoas, uma política de acesso à saúde também de uma forma mais geral, não só a saúde mental, né, mas que permita que essas pessoas façam os seus processos de transpassabilidade, né, que façam suas terapias hormonais, que façam as cirurgias que consideram adequadas para poderem, né, viver com dignidade, poderem ser felizes, né, se reconhecerem quando se olham no espelho. Então, acho que falta muito, né, nas mais diversas áreas, né, até a questão mesmo do acesso a métodos contraceptivos, né, a camisinha e a outros insumos para garantir a sua proteção. Até isso que essa política de distribuição de camisinha já foi uma coisa assim
bem avançada no Brasil, teve retrocesso. Hoje a gente escuta relatos, né, desses sujeitos que trabalham na noite na rua e que têm dificuldade de acessar uma camisinha para se proteger. Então, a que ponto nós chegamos, né? Assim, a gente precisa de um centro de acolhimento para essas pessoas. Quantos jovens trans, quantas meninas e meninos trans são abandonados por sua família, pela incompreensão, pelo preconceito, e não tem para onde ir, a gente não tem um centro de acolhimento, né? As pessoas LGBTs, você tem experiências aí a nível de terceiro setor, né? As pessoas se juntam e fazem, tem a Casa Transformar, tem a outra casa coletiva, já teve o Abrigo Tadeu Nascimento, que eu até briguei muito com a prefeitura para que fosse feito um convênio, né, com eles para ajudar na manutenção, mas não andou. Então, assim, esse compromisso político, né, que eu falava agora há pouco para a questão das mulheres, mas é necessário para a política de promoção dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e a gente só vai conseguir enfrentar todas essas vulnerabilidades que eles e elas enfrentam, né, e elas, né, se a gente tiver realmente um governo comprometido com isso, né, que destine recurso, né, que qualifique seus profissionais, eu considero possível, né, mas é necessário realmente vontade política. Catarina, você quer complementar? Olha, eu acho que sobre essa questão é muito importante que a gente pense que as políticas públicas, elas precisam ser bem alinhadas com os objetivos da lei, né? Então, por exemplo, tem a questão dos grupos, que hoje é uma medida protetiva, né? Não estou aqui defendendo que a gente vá tratar os agressores de mulheres, né, no campo aí da violência doméstica, mas é uma medida protetiva, está na lei, né? Uma lei de 2020 que deu uma nova redação à Lei Maria da Penha, que diz que é medida protetiva encaminhar aqueles agressores para participarem de grupos reflexivos, né? Onde eles vão conhecer, né, um pouco como funcionam essas estruturas. E já tem trabalhos aí em outros estados assim que tem um resultado, um impacto social, né? Quando se faz os estudos de impacto social de políticas públicas, tem um resultado interessante. Então, eu acho que é um longo caminho, né? Hoje a gente precisa do básico, por exemplo, aqui no Ceará, a gente não tem nem pessoal mais para que a gente julgue, para que a gente conceda as medidas protetivas de urgência que protegem as mulheres de uma forma rápida, no máximo em 48 horas, como fala a lei. Então, às vezes é utópico, sabe, Ebli, pensar logo em uma outra política pública. Eu tenho pressionado, eu tenho conversado, eu procurei, inclusive, a Larissa, a gente tem um grupo aí para tratar dessas questões, mas é difícil a gente fazer isso também no momento que a gente está vivendo hoje, né? Que tem coisas extremamente urgentes, assim. Mas eu penso que essa seria uma boa política pública para a gente pensar de forma urgente aqui no Ceará, já que, como a gente abriu aqui o programa falando sobre o machismo, sobre essas peculiaridades, essas masculinidades nordestinas que são tão reais. Então, se a gente tem essas masculinidades, essa cultura, assim, que também está no sistema de justiça, eu acho que se a gente tivesse os grupos, eu acho que isso ia contaminar de uma forma positiva todo o sistema de justiça, tanto juízes como promotores, porque, veja, quem faz esse trabalho são psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, pessoas com uma formação bastante humanista, que têm já uma experiência com métodos. As pessoas pensam que esses grupos... entendeu? Por isso que isso não pode ser feito, por exemplo, na igreja, tratar o agressor na igreja, pelos 12 passos, porque não é um método científico, entenda, né, Inês? Não é um método científico, a gente precisa de método para implementar a política pública. Então, a gente teria que ter, e os grupos reflexivos, você tem que ter uma metodologia, que era uma coisa que eu também, mesmo estudiosa, não sabia, né? A gente estuda muitas teorias feministas, mas eu fiquei totalmente alheia, confesso aqui, um tempo do estudo das masculinidades. Aí agora eu estou me interessando um pouco para eu poder compreender como é que funciona essa política pública, até para eu poder ajudar aqui no meu estado. Então, é muito interessante, porque eles usam um método
né? Um método de um autor estadunidense, é uma coisa, um método científico, um método assim interessante para trabalhar com esses autores de violência, para que eles não vão reincidir, né? Então, eu acho que a longo prazo tem impacto social, sim. Essa talvez seria uma política pública interessante para eu pontuar aqui, talvez porque a gente conseguiria concretizar o que está na lei. Ela já é lei, a gente precisa concretizar aqui no Ceará. Legal, Catarina. E aí você falando, eu até lembrei assim, de uma coisa que eu estava até discutindo com a minha cunhada esses dias. A gente fala muito sobre a educação das meninas, né? Das meninas, crianças, sobre, olha, isso aqui é violência, esse toque pode, isso não pode. E a gente discute pouco a educação dos meninos, né? Exato. Essa era a impressão que eu tinha, de que se discute pouco como você educar um menino para que ele saiba respeitar, né, a menina, a mulher, desde criança. Então, é bem legal o que você está falando. Camila, eu te interrompi? Tu ia falar alguma coisa? Tá. Não. Então, eu vou fazer aqui a última pergunta para a gente finalizar, de repente, com astral, com esperança, né? E olhando um pouco para o futuro. Uma pergunta que eu queria que vocês duas respondessem, se possível. Sendo mulher, né? Dá para fazer política sem medo, né? A que a gente deve se apegar? A que a mulher deve se apegar, a mulher que se interessa por política, para entrar nesse campo e para fazer sem medo, né? A mulher que quer se candidatar. Quais são os caminhos? A que a gente se apega para não esmurecer com tanta desgraça e ruindade? Para não sentar e chorar, porque de fato o cenário horroroso que a gente desistir. Gente, assim, eu... Quer falar, Catarina, logo? Não, eu ia só dizer o seguinte, antes de você falar, eu acho que eu posso até falar, né? Vamos aqui. Eu acho que não dá para ser, Ebli, muito otimista e ter um astral para responder essa tua pergunta, não, porque eu lembrei aqui que, sendo mulher, a gente não consegue nem descer a escada, né? Passar aquelas portas, né, corta-fogo da escada, sim, sem medo. E eu vivo isso na academia essa semana, eu voltei a treinar e por conta da Covid eu fui descer, né, abrir ali a escada e me deu um medo de ser realmente estuprada, entendeu? De ser violentada. Então, sendo mulher, a gente realmente vive com medo, né? E a política, ela... tem vários tipos de medo, né? Primeiro, quando você exerce o mandato, dá medo porque a gente está vendo como é que está a situação no país. Mas antes de entrar, a gente tem medo de um monte de coisa, né? Porque a gente sofre também violência dentro dos partidos. E a gente só pode se candidatar pelo sistema constitucional brasileiro se a gente tiver filiada, né? Pertencer a uma agremiação partidária. Então, dentro do partido, as mulheres vão enfrentar uma série de dificuldades, né? A maioria vão estar lá na base, sem recursos, é difícil chegar ao topo para a maioria das mulheres, né, gente? Então, eu acho que aí não é a questão do medo, mas é uma grande dificuldade. Mas para que aquelas que conseguiram romper todo esse filtro todo aí dentro dos partidos, essa hierarquia, essa oligarquização, e conseguir capitais para se eleger e se manter na política, essas mulheres já são vitoriosas, já são acima da média, já tem que realmente fazer jus ao mandato, porque são privilegiadas, elas passaram por uma série de filtros até chegar lá, uma série de dificuldades. Então, eu acho que não é a questão do medo, né? Talvez outras questões aí que eu acho que são demoradas para a gente ter mais mulheres. E é difícil ser mulher no Brasil. A gente é o 5º país que mais mata mulher. E com assédio, estupro, a gente ainda precisa lidar com nossas questões, toda essa socialização opressora que ataca a nossa saúde mental. Por isso que se diz, a mulher é louca, mas às vezes a gente carrega muitas opressões e no meio de tudo isso, além de ocupar um cargo político, a gente também, como a Larissa é mãe, tem uma família, tem toda uma coisa que precisa dar conta também. Então, para a mulher é mais difícil, é mais desafiador, porque historicamente foi nos dito e ensinado que esse não era um local para a gente. Então, não dá para responder assim, terminar, se é para fechar, se já é o desfecho,
com esse astral legal, infelizmente. Era só isso que eu queria dizer. Mas se tem uma coisa interessante aqui, que eu acho que eu queria pontuar de coração, Larissa, é ver o que você falou, suas palavras realmente me sensibilizaram, quando você diz que está na luta, que está na resistência, mesmo com todas as dificuldades que você tem passado ultimamente. E se for um astral, eu queria ressaltar o seu, de ver essa sua força aqui hoje. Obrigada, Catarina. Você é sempre maravilhosa. Tenho um carinho muito, muito grande por você. A gente se conheceu também num evento, né, debatendo essas questões das mulheres. Não é fácil mesmo, né, estar nesse ambiente político, mas eu acho assim que é um chamado, né? Eu acho que cada pessoa se encontra com algo na vida, né? Assim, e a militância, né, sempre foi muito forte, muito presente na minha vida. Eu não descobri tão cedo quanto outras pessoas que já começam na militância, né, nas escolas, né, nos grêmios, movimento estudantil de base, assim, mas de base escolar, né? Mas me encontrei com isso na universidade, né? Quando eu entrei na Universidade de Fortaleza, há um bom tempo, em 2002, e aí, na verdade, eu até digo que antes, né? Eu digo que a capoeira, porque eu sou capoeirista, tá, gente? A capoeira, não treino como eu deveria, mas sou, tá bom? Tá no sangue também, né? Assim, a capoeira, ela me deu a oportunidade de começar a andar muito nas periferias de Fortaleza, e aquela desigualdade, né, foi me saltando muito aos olhos, né, chamando muito minha atenção, e a gente começou a desenvolver, né, junto com o meu mestre Robério, alguns trabalhos, né, sociais, através da capoeira mesmo, nas periferias de Fortaleza. Então já veio um engajamento por essa perspectiva. E aí, quando eu entrei na universidade, que eu vi toda a mobilização, a organização do pessoal que era do centro acadêmico, aquilo dali me tocou. E eu me aproximei, já fiquei amiga da galera, e aí no ano seguinte já disputei a chapa do CA, no ano seguinte já disputei a chapa do DCE, aí me filiei, né, ao PT, e aí também participava dos movimentos de mulheres, do trabalho de educação jurídica popular, em direitos humanos, nas comunidades, aí as lutas vão se encontrando, né, antirracista, anti-LGBT-fóbica, defesa do meio ambiente, da cultura, da moradia, aí junta tudo, né, e você segue, aí nesse caminho eu tive a oportunidade, assim, me dediquei muito à campanha da Lisiane, abracei aquilo ali, né, porque a gente viu a opressão que ela sofreu também para não ser candidata, né, todo aquele processo de negação da candidatura dela, e aquilo acho que mobilizou muitas mulheres, muitas jovens mulheres, né, a dar força para ela, tive ali muito presente e depois participei, né, da coordenadoria de políticas para as mulheres. Então, essas lutas foram crescendo e aí foi uma coisa assim natural, né? Eu, na verdade, não imaginava isso como um projeto de vida, né? Eu sempre quis fazer concurso, né? E fiz, eu sou servidora, mas assim, não me imaginava protagonizando, sempre tive a militância de bastidor, mas aí veio esse chamado, né? Fruto desse trabalho na coordenadoria de mulheres, né? Nossos amigos e amigas ali próximo, não, tem que se lançar candidata, tá doida, não, isso não é para mim não sei o quê. Vamos, vai dar certo, tá bom, fui, né, para deputado estadual com a cara e a coragem, desconhecida, e aí o que mais perguntavam, né, você é filha de político, é parente político, porque acho que tem uns Gaspar que são ali de Acopiara, que são bem influentes, né, eu disse, não, gente, eu não sou filha de político, não sou mulher de político, só sou eu mesmo aqui na minha casa. Eu sou filha de pastor, que agora filha de pastor da maior Ibope, né? Sim, filha de pastor também, não tem nada, né? Minha família é tudo de servidor, e aí, bom, estou aqui por minha vocação mesmo, né? E aí me encontrei nisso, né? Depois, em 2016, veio a campanha de vereadora, que eu também nem queria muito, porque tinha tido filho e estava muito naquela vibe da criação com apego, né, da amamentação em livre demanda, mas eu encarei com o filho mesmo, que é um outro desafio, né, meu filho bebê, mas botar o menino debaixo do braço, ia fazer campanha e, enfim, corria e voltava em casa para amamentar, se jogava no mundo de novo. Então, assim, é mais difícil mesmo, né? A gente tem essa sobrecarga de trabalho doméstico, por mais parceiro que o seu companheiro seja, né?
sempre pesa, né, assim, nas costas das mulheres esse cuidado, essa tá ligada, né, com o que está rolando na casa, o que está faltando, como é que está na escola. Acho que a gente carrega isso ainda muito forte, né? Precisa muito trabalho também para incentivar, né, o compartilhamento das tarefas domésticas, para a gente se dessobrecarregar um pouco. E aí tem essa própria questão, né, dessa violência política, dessa polarização, né, da política depois de Bolsonaro ter passado a ser assim, uma coisa tão odiosa, né, se tornou uma coisa odiosa, né, de guerra, de, sei lá, parece a guerra às drogas, né? Você é o estereótipo do suspeito ali, do PT e da esquerda, e então vamos atacar, você é alvo, virou uma coisa muito, né, violenta, mas ela não é para ser isso, né? E eu acho que a gente que está aqui nesse espaço, a gente tem que dar essa força, né, para essas outras que querem chegar, tem essas dificuldades também de apoio dentro do próprio partido, né, que muitas mulheres e homens também enfrentam, né, mas nós mulheres de uma forma ainda mais forte, né, mas a gente está aqui para ser essa resistência mesmo, né, assim, chegamos aqui, não vamos retroceder, não tentem nos calar, porque a nossa voz não foi silenciada, mataram a Marielle, mas a luta dela sobrevive e estimulou e trouxe tantas outras mulheres negras das periferias para ocupar esse espaço. Então, pensaram que iam calar a luta dela, mas fizeram foi ampliar. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que mais mulheres vão surgir. Eu vejo as meninas jovens engajadas na luta contra a pobreza menstrual, né? Discutindo violência de gênero. Outro dia eu fui conhecer um escritório de advocacia de jovens mulheres feministas, Catarina, a coisa mais linda, assim, saltando os olhos e querendo ir para as periferias, conversar com as mulheres sobre direito, para fazer empoderamento. Então, é isso que a gente falou aqui, né? Precisamos estar unidas, né? Conectadas com pessoas que estão nessa mesma vibe, né? Para a gente multiplicar e dividir essa energia, né? De dizer para as mulheres que é possível, sim, que esse espaço nos pertence também. Ele nos foi negado por muito tempo, mas a gente foi lá, brigou por ele e estamos ocupando. Ainda não somos maioria, mas eu penso, né? Eu tenho essa certeza de que seremos, até porque somos a maioria da população brasileira, somos a maioria do eleitorado, então é natural que a gente seja a maioria nos espaços de poder e decisão. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente tomar de volta esse lugar que nos foi negado e a gente mostrar que a gente faz melhor, que a gente faz diferente. Então, mulherada, não se desestigue aí por conta das várias dificuldades, né? Mas acredite que é possível, se é o seu sonho, né? Estar nesse espaço, abraça esse sonho, bota a sapatilha no pé, a chinela, o tênis, o que for, e segue a tua caminhada, né? Quando eu me solidarizei com o Padre Lino, esses dias, né, pela violência que ele sofreu, ele falou uma frase que é bem real, mas que às vezes a gente esquece dela, né, e que ela nos dá uma esperança e uma força muito grande para seguir, né? Ele falou: minha filha, são pedras no caminho, mas não impedem o caminhar. Então é isso, né? A gente vai se deparar com muitas pedras no caminho, mas a gente respira fundo, né? Pega força, retira a pedra e segue, né? É isso que tem que ser, né? E vamos, que a política está precisando de muita mulherada de luta. Pois olha, agradecer a Camila, agradecer a Larissa e a Catarina, e dizer que nós três aqui, as cunhãs, nós não temos mandato, mas também não calam a gente, não calam o nosso voz, viu? Não. Aqui ninguém se cala. Não temos medinho de cara feia também. Não, o nosso mandato é aqui, no podcast, nas redes sociais, nosso mandato é esse. A gente não desiste, a gente está aqui para incentivar e para realmente unir com você, com Catarina, com as pessoas que estão nessa vibração. Ajudar a multiplicar isso aí. Vamos, assim, isso. Nosso mandato papel é esse. Nosso papel é esse, ajudar a multiplicar. Assim, a gente tem só a agradecer vocês duas, foi incrível, a gente já sabia que ia ser maravilhoso, mas foi mais ainda, e acabou com bom astral, ó, assim. No fim das contas, a Larissa deixou a mensagem de esperança e achei que foi maravilhoso, assim. A gente tem que ter clareza de tudo que todos os riscos, tudo que está, assim, a gente está sob realmente
sob a mira, né, dessa galera das trevas aí, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir adiante. Adorei essa frase do Padre Lino. Que coisa eu maravilhosa. chorei. Olha eu com os olhos cheios d'água. Nossa Senhora. Não, de arrepiar mesmo. Nossa, que coisa linda. Ele é maravilhoso, né? Ele, Nossa. Padre Hermano, Padre Eduardo, tantos outros, né, que estão aí fazendo a resistência, Padre Tiago, Padre Ed Carlos. Aí tem compensa. Boa Pois é. Porque tem um pessoal que não, assim, fecha os olhos, né? Assim, infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Mas eles não, eles entendem de fato qual é o papel deles, né? Como lideranças, né? Que são ao serem padres, enfim, eles são líderes, né? De uma comunidade. Tem que ter esse papel, e isso é super importante. Os pastores estão exercendo essa liderança, né? De modo, às vezes, meio equivocado, né? Mas vamos com fé. Brigadíssima, Catarina, brigadíssima, Larissa. Inês, Evelyn, Oi, vamos deixar os beijos aqui para todo mundo. Gente, Boa semana para todos, né? Foi ótimo. Vamos deixar um beijinho. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Beijão, estamos à Catarina. disposição. Beijo. Sucesso aí para as cunhãs, viu? Obrigada. Adorei as cunhãs. Beijo, São muito Catarina. fáceis, Bom te menina. ver. Beijo. Não, gente, foi muito massa.